Represente os seguintes valores sob a forma de potência. Então, 40. 40 é a mesma coisa que 5 vezes 8. 5 vezes 8 dá 40. Por outro lado, 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. 2 vezes 2, que 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, eu tenho 5 vezes 2 elevado a 3. Ou então, 2 elevado a 3 vezes 5. É a mesma coisa. 3.000. 3.000 é a mesma coisa que 3 vezes 1.000. 3 vezes 1.000. 3 vezes 1.000. E 1.000 é a mesma coisa que 10 elevado a 3. Então, eu vou ter 3 vezes 10 elevado a 3. Nesse caso aqui, ele saiu sob forma de notação científica. 75. 75 é a mesma coisa que 3 vezes 25. Não é isso? 3 vezes 25. E 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2, que 5 vezes 5, 25. Então, eu vou ter 3 vezes 5 elevado a 2. Ou a resposta é tudo. Ok? 100. 100 é fácil, é 10 elevado a 2, que 10 vezes 10 é 100. Então, aqui já fica fácil. Quando você tiver dúvida de número, você pode fatorar esse número. Por exemplo, aqui o 40. Eu posso fatorar o 40. 40. Eu posso fatorar. 40 é um número par. Então, eu vou dividir por 2. 40 dividido por 2 dá 20. 20 é um número par dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 é um número par dividido por 2, que vai dar 5. 5 já é um número ímpar, ele só divide por 5, ele também é um número primo. 5 dividido por 5 dá 1. Quando você faz essa divisão e aqui chega a 1, terminou. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3. Então, 2 elevado a 3 vezes 5. Se você observar, deu o mesmo resultado aqui. 5 vezes 2 elevado a 3. Então, você pode fazer a fatoração e fica mais fácil de representar. Aqui eu tenho 1 sobre 64. Só que 64 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. 16 vezes 2 dá 32. E 32 vezes 2 dá 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 2 elevado a 6. Então, 1 sobre 2 elevado a 6 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 6. Então, eu posso colocar aqui nesse formato. E se você quiser a base 2? Porque se eu quiser a base 4, 64 é 4 vezes 4 dá 16, vezes 4, 64. Então, eu teria 1 sobre 4 elevado a 3, que é a mesma coisa que 4 elevado a menos 3, porque a gente inverte aqui. Só que 64 também é 8 vezes 8, que dá 64. Então, eu poderia representar aqui também nesse outro formato. Qual formato? Ia ficar 1 sobre 8 elevado a 2, que é igual a 8 elevado a menos 2. Qualquer um está certo? Tá. Depende a base que eu queira deixar a minha potência, certo? Ok? Vamos lá. 1 sobre 81. Nem todos dão. Esse aqui dá para fazer 3 bases diferentes, mas tem outros que não dá para fazer bases diferentes. Então, aqui eu tenho 1 sobre 81. 81 é a mesma coisa. Vamos lá. 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Então, 3 elevado a 4. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 4, que é a mesma coisa que 3 elevado a menos 4. A gente pode colocar em outra base? Pode. Esse é o possível, que 9 vezes 9 dá 81. Então, eu posso fazer 1 sobre 9 elevado a menos 2, ou 2 elevado a 2, desculpa. E aí vai ficar 9 elevado a menos 2. Já tinha dado o resultado, né? Esse dá para colocar sob forma de bases diferentes. 36. 36 é a mesma coisa que 6 vezes 6.
6 vezes 6 é 6 elevado a 2. 216. Lembrando que quando você tiver dúvida, é só você colocar assim, ó. 216, você vai fatorar, vai dar 2, vai dividido por 2, que vai dar 108, dividido por 2, que vai dar 54, dividido por 2, que vai dar 54, que vai dar 27, dividido por 3, que vai dar 9, e dividido por 3, que vai dar 3. E dividido por 3, que vai dar 1. Aqui eu tenho 2 elevado a 3, 1, 2, 3, vezes 3 elevado a 3. Ok? Ou aqui também a gente pode fazer o seguinte, porque é 6 vezes 6 dá 36. Vezes 6 dá 216. Então, aqui eu tenho 6 elevado a 3. Já que a gente está na base 6, então vou 6 elevado a 3. Como eu tenho um quociente de potência de mesma base, eu vou ter aqui 6, repete a base e diminui os expoentes. Então, fica 2 menos 3, que vai dar 6 elevado a menos 1. As duas formas estão certas? Estão certas também. 1 sobre 25. Então, vai ser 1 sobre 25, é a mesma coisa que 5 elevado a 2. Colocando aqui no inteiro, ele vai ficar 5 elevado a menos 2. Pronto. Está a resposta. Menos 49. Esse menos está fora dos parênteses. Então, vai ficar menos 49, é a mesma coisa que 7 elevado a 2. Porque 7 vezes 7 é 49. Então, vai ficar menos 7 elevado a 2. Menos 64. Menos 64, lembrando que eu tenho várias formas de representar aqui essa base, né? Então, o menos vai ficar fora. 64 é a mesma coisa que 8 vezes 8. 8 vezes 8 é 8 elevado a 2. Também, eu posso colocar na base 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Então, eu tenho 3 números 4. Então, 4 elevado a 3. Ou, como a gente já viu, na base 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Ou seja, menos 2 elevado a 6. Então, qualquer um aqui vai estar certo, pois ele está colocado em forma de potência. Depende da base que eu queira. 32. 32, aqui vamos colocar aqui, eu tenho uma raiz. A gente sabe que o índice aqui, ele não aparece, mas o índice aqui é 2, certo? Então, aqui eu posso colocar aqui na base 2. 32 é 2 vezes 2, 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8, vezes 2 que dá 16, vezes 2 que dá 32, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de 2 elevado a 5. Então, colocando na forma de potência, vai ficar 2 elevado a 5 sobre 2. 5 sobre 2. Está resolvido. Raiz de 25. 25 é a mesma coisa que 5 elevado a 2, certo? E aqui eu vou ter o índice 2. Então, vai ficar 5 elevado a 2 sobre 2. E 2 sobre 2, 2 dividido por 2 é 1. Então, fica 5 elevado a 1, que é 5. 27. Vamos lá, 27. 27 tem uma raiz quadrada de 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, aqui eu tenho 3 elevado a 3. Colocando na forma de potência, o 3 aqui é a base, fica 3 sobre 2. Lembrando que a base, ela permanece raiz de 5. 5 aqui eu tenho o expoente, o índice 1, 2 e o expoente 1. Então, vai ficar 5 elevado a 1 sobre 2. Ele não tem como fazer um número primo e ele não tem como fazer de outra forma.